Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E esta conversa acontece, já inicia aqui na madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda, dia 15 de junho do ano de 2026. Aqui, Brasil, São Paulo, madrugada fria, madrugada de muita chuva. E a gente lê a palavra do nosso Senhor, vamos buscando nos aquecer em Sua presença. Quem escreveu a devocional de hoje foi Gabriel Araújo Almeida, da cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Baseou-se na palavra do nosso Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, todo o capítulo 4. E é sobre o momento de Pedro e João, os apóstolos, diante do Sinédrio. O título da devocional de hoje, A Quem Obedecer. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs.
Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. É este texto, um tanto quanto longo, mas que narra aquele contexto dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Na leitura de hoje, Pedro e João foram presos e depois levados ao Sinédrio, uma espécie de tribunal, porque estavam pregando a ressurreição de Cristo. Todavia, aquelas autoridades não aceitavam essa mensagem. Os fariseus estavam tão enraizados na tradição religiosa que, mesmo vendo sinais da ressurreição e poder de Jesus, não se rendiam. No capítulo anterior, um coxo fora curado pelo poder de Cristo por intermédio de Pedro e João. Esse homem estava ali como testemunha viva dos feitos do Senhor, mas os fariseus insistiam em não crer. Por causa de fatos como esse, os dois discípulos foram levados em juízo e questionados em nome de quem realizavam tais feitos. Pedro, com ousadia, respondeu que por meio de Jesus, a quem os fariseus negaram e crucificaram. Expondo a palavra da salvação aos religiosos, sua autoridade e convicção surpreenderam os mestres da lei, que sabiam que eles não eram homens instruídos, e tudo que pudessem dizer contra os dois acusados seria insuficiente, pois ali estava o homem curado para o que pudessem dizer contra os dois acusados, curado para comprovar diante da falta de argumentos. E aí os mestres da lei apelaram para a chantagem, imposição de medo, ameaças. Mas Pedro, com coragem e intrepidez, respondeu que importava obedecer a Deus em primeiro lugar. Não interessa qual seja a autoridade, se houver conflito entre ela e a palavra, a obediência deve ser 100% ao Senhor. Isso não é desculpa para você sair por aí descumprindo a lei, desobedecendo aos pais e desrespeitando todo e qualquer superior, mas sim a ocasião para observar atentamente o que está de acordo ou contra a vontade do Altíssimo. Para isso, é necessário conhecer a Deus e seus preceitos. Isso é possível lendo a Bíblia, orando e mantendo constante comunhão com Ele. Em caso de conflito de autoridades, importa antes obedecer a Deus. Uau! Nossa abertura aqui foi um tanto mais longa do que de costume, mas eu queria muito ler esse texto bíblico que narra todo esse momento do apóstolo Pedro, do apóstolo João, dos dois que estavam ali naquele contexto tão desafiador e foram obedientes a Jesus Cristo.
Bora falar com o Pai do céu sobre isso, bora nos colocar diante do Senhor para que sejamos homens e mulheres como Pedro e João, sem temor aos homens e sim somente a Deus, respeitando as leis do nosso país, mas na limitação da palavra de Deus. Bora? Pai querido, cá estou eu, junto dos meus irmãos, diante do Senhor, no prazer de buscar o Senhor e encontrá-lo, na alegria de saber da tua presença, do teu aconchego, do teu olhar sobre nós. Eu sei que alegra o teu coração quando abrimos as tuas santas escrituras, quando relembramos fatos, momentos realmente acontecidos, vividos pelos teus servos, e que podemos também ser confrontados nos dias de hoje por causa da nossa fé, seja dentro do lugar onde trabalhamos, seja nas universidades, seja no comércio que frequentamos, seja no transporte público que nos utilizamos, seja nas reuniões em família, as conversas podem pipocar, se eu posso dizer assim, desta forma, quando nós nos declaramos filhos do Senhor, servos de Jesus Cristo, que reconhecemos os milagres que o Senhor fez, que reconhecemos o teu amor através do sacrifício da morte de Jesus, a sua ressurreição, e que o nome de Jesus nos traz a certeza de vida eterna, de poder para salvação, cura, transformação, um novo tempo na vida de qualquer ser humano que se renda ao Senhor. Glórias e glórias ao teu santo nome por isso. Oh Deus, muito obrigada por ter diante dos meus olhos este compartilhar deste servo aqui, o Gabriel Araújo, que escreveu a devocional, fazendo essa pergunta: a quem obedecer? A quem nós devemos obedecer no nosso dia a dia? Oh Deus, confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra. Como é importante conhecer as Tuas escrituras, saber o que o Senhor tem para cada um de nós, como cidadãos desta terra. Moramos aqui neste país e cada um que me ouve mora no lugar onde o Senhor os colocou. Eu sei que esta mensagem chega a pessoas que vivem em contextos com não tanta liberdade como nós aqui no Brasil. Deus de amor, dá-nos sabedoria, dê a nós, a cada um de nós nos nossos contextos, sabedoria para convivermos com as pessoas que não creem no Senhor, com as pessoas que duvidam da nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero clamar ao Senhor que nos ajude a sermos servos obedientes, servos dedicados ao Senhor, servos que têm no coração a certeza da tua presença, do agir do Senhor no nosso dia a dia. Eu sei que há pessoas aqui que estão vivendo momentos desafiadores de desemprego e muitos deles, por se colocarem em situações que não concordam com a mentira, com o ludibriar o outro, com o roubo, com as conversas que não combinam com filhos de Deus. Ah, Pai, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe desses servos que estão perdendo a sua oportunidade de trabalhar honestamente e ganhar o seu dinheiro. O Senhor sabe do contexto daqueles que estão trabalhando e talvez não foram confrontados por sua fé, mas por alguma razão ali, na lista dos demitidos, estão aqui estes queridos, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo que o Senhor abra uma nova porta de emprego, que o Senhor providencie o sustento para este homem, para esta mulher, que estão desesperados, estão se sentindo desamparados, estão desnorteados porque não sabem que direção seguir, olhando para a necessidade da sua casa, a compra do alimento, as vestimentas, o honrar compromissos. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, ao se inclinar dos céus, olhe para esses amados, ajude-os, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ajude-os a enxergarem a porta que o Senhor tem para eles que eles entrem e trabalhem.
precisam de saúde, dê a eles saúde, inteligência, capacidade para realizar o trabalho que vão lhes confiar. Ajude-os, Pai. Ajude-os para que sejam homens e mulheres honestos, trabalhadores, acima de tudo, que tenham o Senhor no coração e saibam que é o Senhor quem tem providenciado cada detalhe do seu dia a dia. Tem misericórdia destas famílias, em nome de Jesus Cristo. Talvez haja famílias aqui, ou existem sim famílias aqui, que têm sido supridas financeiramente, mas estão enlutadas. Estão em dias de tristeza, de choro, porque perderam pessoas queridas, porque o Senhor, na sua soberania, achou melhor, achou por bem, entendeu ser o tempo de levar papai, ou mamãe, irmãos, tios, avós, Deus de amor. Sabemos que não viveremos aqui para sempre, nós sabemos disso, que temos um limite de tempo nesta terra. Por isso que nós temos pedido que o Senhor nos ajude, enquanto estivermos nesta terra, sermos sábios, sermos bondosos, misericordiosos, justos, acima de tudo, tementes ao Senhor, claro, porque cremos que o sermos tementes a Ti vai nos trazendo estas características, vai compondo este nosso caráter, que vai glorificar a pessoa do Senhor, a do Teu Filho e do Teu Espírito Santo. Vai nos conduzir a famílias equilibradas, famílias abençoadas e abençoadoras. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a certeza da Tua presença em nós, o Teu Espírito Santo conduzindo, consolando, fortificando a fé, dando estrutura para continuar a jornada até o dia que o Senhor desejar. Deus, há queridos aqui carentes de saúde física, precisando que o Senhor intervenha na providência de um medicamento, de um leito no hospital, de um corpo médico, médicos, enfermeiros responsáveis. Temos ouvido notícias de pessoas que se passam por médicos, ou de pessoas que se formaram e não sabem nem do que estão tratando ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor guarde os teus filhos no hospital, proteja-os de profissionais, de maus profissionais, de homens e mulheres irresponsáveis na medicina, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero clamar aqui pela missão Ovar, lá em Portugal. Quem está à frente é o pastor Alexandre Glória, homem precioso nas tuas mãos, servo teu, que tem querido resgatar jovens, famílias, através do esporte. E este projeto que está por iniciar em Ovar, que envolve o basquete, é um esporte ali em que jovens que não te conhecem estão se inscrevendo. Projeto em que há crianças envolvidas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o teu servo Alexandre. Dê a ele sabedoria, discernimento das situações. Que os missionários que estão chegando junto a ele, estão se agregando a esse projeto, sejam também abençoados, sejam guardados pelo Senhor, sejam úteis nas tuas mãos, para que expressem amor, expressem cuidado para com os jovens, para com as crianças, para com as famílias desses jovens, dessas famílias, destas crianças, que eles tenham sabedoria em lidar com eles, que a tua palavra seja ministrada ao coração desses jovens que vão jogar. Ajude a ajudar, ajude esses teus servos a ter palavra de amor, de misericórdia, de sabedoria para conduzir estes jovens e levá-los a ti. Que o esporte seja um caminho para chegar ao teu amor, à tua presença, ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. As crianças, clamamos aqui pelos pais destas crianças que vão confiar aos missionários, vão confiar ao pastor Alexandre os seus filhos nas atividades. Em nome de Jesus Cristo, é o teu povo buscando em ti sabedoria, criatividade, amor, cuidado para com aquele que não te conhece, para com aquele que precisa ser resgatado. Em nome de Jesus Cristo, a tua bênção seja derramada sobre a missão Ovar e que a tua graça os alcance de tal forma que sejam supridos em detalhes para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Pai, segunda-feira
o início de uma semana em que servos que estão aqui comigo, homens e mulheres, como precisam da tua companhia, como desejam sair às ruas ou ficar dentro de casa diante de um computador e precisam de discernimento das situações. Precisam que numa reunião, numa conversa, sejam sábios. Tenham autoridade no Senhor, com muito cuidado, para fazerem diferença no lugar onde o Senhor os colocou. Ajude-os no trânsito, Senhor Deus, no trânsito particularmente aqui em São Paulo, na chuva, um trânsito amarrado, caótico. Guarda os teus filhos, meu Deus, protege-os para que eles sejam abençoados e abençoe aquele que cruzar o seu caminho, em nome de Jesus Cristo. A tua bênção sobre a esposa, sobre a mãe, a vovó que ficará em casa, ficará com as crianças. Dê a ela sabedoria também para lidar com as crianças. Protege as nossas crianças, nossos netos. Cuida deles, Pai. Lá na escola, livra-os do homem mau. Livra-os da má intenção de um professor, de uma professora, de um tio de pátio, de um professor de natação, de um professor de educação física. Em nome de Jesus, protege o corpo das nossas crianças, protege a mente das nossas crianças, o coraçãozinho delas, em nome de Jesus Cristo. A tua graça sobre os nossos filhos, nossos netos, protege-os, Pai. Nós precisamos que a tua intervenção seja verdadeira e real hoje, todos os dias da nossa vida, na nossa família. Nós queremos ser verdadeiras testemunhas do teu poder, da tua intervenção na nossa história. Queremos ser instrumentos teus para proteger as nossas crianças, proteger os nossos idosos, para ser alguém que onde estivermos o Senhor possa contar conosco, com a nossa disposição para fazer o que for necessário. E honras e glórias te daremos sempre, atribuiremos sempre ao Senhor quem somos, o que temos, o que sabemos fazer, o que ansiamos realizar, tudo entregue às tuas mãos, nossos sonhos, nossos projetos. Nós queremos viver a tua vontade nesta terra, até o dia que o Senhor nos levar para a tua presença e usufruirmos eternamente da tua presença, da Trindade Santa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamo por perdão, Pai. Perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados dos meus irmãos. Tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos, perdoa-nos. Fortalece-nos nas tuas coisas para que erremos cada vez menos, para que te entristecemos cada vez menos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a que o abrir da nossa boca, as nossas atitudes revelem que nós não tememos a nenhum homem, somente ao Senhor, e queremos agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, como os teus servos, quando foram questionados no passado, se posicionaram. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. É isso, meu irmão, minha irmã, é isso. Firme na palavra de Deus, firme na sua postura como homem de Deus, firme na sua postura como mulher de Deus. Há de ser um dia especialmente abençoado. O que chegar às suas mãos, faça com excelência, como se fosse para Ele, sempre. Beijos nas suas bochechas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. Nome de Jesus. Soraya Moraes.
palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, tão sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos, Ele levanta. aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus, Nome bendito é o nome de Jesus. nome mais santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, nome bendito é o nome de Jesus. Teu nome, Jesus, Teu maravilhoso. nome Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo nome. Aleluia. Não há outro nome igual ao teu. Debaixo do céu, Senhor, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Os mortos ressuscitam, os enfermos são curados.